Fala pessoal, professor Gessé Novaes aqui. Hoje vamos começar os estudos sobre definição de eletrólise, certo? Como tem aqui no texto, a eletrólise é um processo eletroquímico que converte energia elétrica em energia química, tá? Por meio de uma reação não espontânea de oxirredução. Então, a gente já tem de início, tá? O principal detalhe desse tipo de processo químico, eletroquímico, tá? Que envolve transferências de elétrons. Mas o objetivo é converter energia elétrica em energia química. Logo você vai precisar de uma fonte de corrente elétrica, tá? Que no caso aqui é a nossa bateria. A reação é não espontânea, então você tem que forçar ela a acontecer, e é de oxirredução, tá? Quer dizer, transferências de elétrons, vai ocorrer a oxidação e consequentemente também a redução. Esse processo ele pode ser usado para diversos fins, tá? Entre eles, a gente pode obter substâncias que não existam na natureza, tá? Ou ainda, quando elas existem, é uma quantidade muito pouca, não é suficiente para atender a demanda industrial, e aí você faz esse processo de eletrólise para poder adquirir essas substâncias. Um outro procedimento bem interessante do processo de eletrólise é a aplicação associada ao processo de recobrimento de superfícies metálicas, tá? Como um metal recobrindo outro metal, né? O chamado banho de ouro em algumas bijuterias que a gente acaba vendo, né? Aquelas joias banhadas a ouro. Isso daí é mediante o processo de eletrólise, né? A gente tem aqui um sistemazinho, né? Uma bateria, polo positivo e negativo. A gente tem aqui um tubo de cobre, a gente tem aqui uma cubeta, que é um becker, e dentro dele tem uma solução, de azul, de sulfato de cobre 2, ela é azulada, é rica em íons cobres, e aqui eu tenho um tubo de cobre metálico e eu tenho uma chave de latão, tá? Quando eu aciono esse sistema aqui, tá? Eu ligo ele começa a funcionar, existe aí o processo de eletrólise sendo acontecendo, a gente vai estudar ele mais a fundo, mais à frente, né? Não se preocupe. O cobre, tá, desse tubo aqui de cobre metálico vai ser depositado em cima da chave de latão, tá? Depois de alguns minutos de funcionamento da bateria, o processo de eletrólise, né, a reação de oxirredução não espontânea, ela vai ser forçada a acontecer pela passagem de corrente elétrica. Então a gente precisa de uma fonte de corrente elétrica. Por isso que é não espontânea. A gente precisa de uma fonte de corrente elétrica, que no caso é a bateria, para que eu possa dar início à minha reação química, tá? E aí, quando a corrente começa a passar aqui, né, sai do cátodo, volta aqui pela reação, volta pelo ânodo e começa a circular a corrente elétrica, a chave de latão ela recebe uma cobertura de cobre metálico. O cobre acaba saindo aqui desse tubo, né, de cobre, essa chapa de cobre, e acaba sendo depositado aqui em cima da minha chave, tá bom? Professor, mas qual a finalidade disso? A chave vai ficar mais bonita, ela vai ficar mais resistente à corrosão e até mesmo mais valiosa. Tá? Ela vai ficar toda recoberta de cobre, tá bom? É um procedimento bem legal, são práticas que dá para você fazer com devido cuidado, tá? Para poder recobrir peças, chaves, utensílios domésticos e tudo mais. E isso é muito aplicado dentro da indústria, tá bom? Revestimento de peças de automóveis, de objetos de casa e por aí vai. Um exemplo de eletrólise é a do sal de cozinha, que espontaneamente jamais se transformaria em sódio metálico. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui a gente tem a peça, né, de bijuteria. E eu estava falando agora há pouco aqui do processo de eletrólise do sal de cozinha, que é o NaCl. Tá? Existe um processo chamado eletrólise guinha. Tá? A eletrólise guinha ela ocorre quando um líquido é contido aqui numa cubeta, tá? Eletroquímica, e dentro dessa cubeta aqui eu tenho que ter um líquido que seja que conduza corrente elétrica, tá? Que permita a passagem de corrente elétrica. Então a eletrólise guinha, na verdade, é quando eu tenho uma substância e eu tenho que passar ela para o estado líquido, tá? Se eu fosse fazer a eletrólise guinha do NaCl, que é o hidróxido de sódio, eu vou falar só sobre ela em um vídeo separado. Eu teria que forçar ele chegar no estado líquido, porque no estado sólido, uma substância iônica, né, ela não passa corrente de forma efetiva. Ela teria que estar com os seus íons de uma forma mais
maleável, né? E isso acontece no estado líquido, então teria que forçar. Só que o ponto de fusão do NaCl é lá para 800 graus Celsius, então seria algo bem mais complicado. E aí eu vou falar um pouco sobre isso. Eu peguei aqui apenas as primeiras definições, tá, sobre eletroquímica, sobre o processo de eletrólise. Normalmente quando você usa cobre, a gente chama de cobreação, tá? Como é no caso aqui da chave, cobreação. Quando eu uso zinco, a zincagem. Quando eu uso cromo, cromação. Prata, prateação, e por aí vai. Ouro, douração. E aí a gente tem, né, também um processo quando usa zinco, se não me engano, o processo de galvanização, né, o processo de revestimentos de superfícies metálicas. A gente chama de galvanização. A galvanização também eu vou falar um pouco mais na frente. Então ela tem aspectos importantes, tá, dentro da química, dentro dos processos eletroquímicos. A eletrólise, a gente obtém metais em outras formas, principalmente para revestimento. Um último exemplo que eu gostaria de citar é o caso do alumínio. O alumínio, ele não é encontrado na forma pura na natureza, ele é retirado da bauxita. E um exemplo de processos de retirada do alumínio é o processo de eletrólise, né? Você usa o processo de eletrólise para retirar o alumínio da bauxita. Então, essas são apenas considerações iniciais. A gente está vendo aqui o sistema que é montado para a produção do processo de eletrólise, certo? Eu vou trazer aí mais para frente o processo de galvanização, o processo de eletrólise guinha de forma mais completa para vocês. Eu vou mostrar aqui o processo reacional, tá? Mas de forma bem pausada, de forma aos poucos, vendo passo a passo do que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, guarda na mente aqui como é que funciona, tá? As peças necessárias, a bateria, o tubo metálico, o objetivo da eletrólise, tá? Não basta apenas saber o processo reacional, tem que saber a aplicabilidade. Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula.